20 de julho de 1973. A casa de Bruce Lee em Hong Kong está sendo examinada pela polícia. Todos esperam encontrar técnicas secretas de luta. Talvez um programa de treinamento escondido. Talvez um manuscrito misterioso. Mas o que encontram é algo que ninguém esperava. 2.500 livros. 3 cômodos completamente cheios de livros. Mas o chocante não é a quantidade. É o que esses livros são. Livros de Kung Fu? Não. Apenas algumas centenas eram sobre artes marciais. O resto, filosofia, psicologia, poesia, física quântica. Spinoza, Krishnamurti, Kant, o maior lutador do mundo, havia lido mais filosofia que luta. Linda Lee, esposa de Bruce, anos depois diria: as pessoas procuravam a técnica secreta de Bruce, mas sua verdadeira arma secreta eram aqueles livros. Ele treinava a cabeça. O corpo apenas seguia. Agora a pergunta é: por quê? Por que o homem mais forte do mundo escolheu desenvolver sua mente em vez de seus punhos? E como essa escolha o transformou em lenda? Hoje, estou revelando um segredo que Bruce Lee nunca explicou completamente. Onde está o verdadeiro poder? No corpo ou nos livros? Para entender isso, precisamos voltar ao começo. Precisamos entender quando Bruce Lee descobriu que a mente era mais importante que o músculo. Hong Kong, 1954. Bruce Lee tem apenas 14 anos. Ele está envolvido em brigas de rua constantemente. É membro de uma gangue juvenil. Seus pais estão desesperados. Ele parece estar indo pelo caminho errado, mas há algo diferente sobre o jovem Bruce. Enquanto outros membros da gangue passam tempo nas ruas sem fazer nada, Bruce vai para casa e lê. Não muito, não livros profundos ainda, mas ele lê. Seu pai, Lee Hoi-chuen, é ator de ópera cantonesa. A casa está cheia de livros sobre artes cênicas, sobre performance, sobre expressão. E o jovem Bruce, curioso, começa a folhear esses livros. Meu pai me ensinou algo importante, Bruce Lee diria anos depois. Ele me disse que para ser um bom ator, você precisa entender a vida. E para entender a vida você precisa ler. Mas a verdadeira transformação começou quando Bruce Lee começou a treinar Wing Chun com o mestre Ip Man em 1900. E aqui está algo que poucos sabem. Ip Man não ensinava apenas técnicas físicas. Ele ensinava filosofia. Wing Chun não é apenas sobre lutar. Ip Man dizia aos seus alunos: é sobre entender o fluxo de energia. É sobre economia de movimento. É sobre princípios. E o jovem Bruce Lee absorvia tudo isso. Mas ele queria mais. Ele começou a fazer perguntas que outros alunos não faziam. Por que esse movimento funciona? Qual é o princípio por trás dele? Como posso aplicá-lo em diferentes situações? Ip Man notou algo especial neste aluno. Ele não estava apenas memorizando técnicas. Ele estava tentando entender os princípios fundamentais por trás delas. E foi Ip Man quem deu a Bruce Lee seu primeiro livro de filosofia verdadeira. Era um texto sobre taoísmo. Bruce Lee tinha 15 anos. E aquele livro mudou tudo. Quando li sobre o Tao pela primeira vez, Bruce Lee escreveria em seu diário anos depois: foi como se alguém tivesse acendido uma luz em um quarto escuro. De repente eu podia ver que tudo estava conectado. Luta não era separada de vida. Movimento não era separado de pensamento. Mas Hong Kong estava se tornando perigoso para Bruce. As brigas de rua estavam escalando. Seus pais temiam que ele acabasse morto ou preso. Então, em 1959, tomaram uma decisão difícil: mandá-lo de volta para a América. 1959, São Francisco. Bruce Lee desembarca com $100 no bolso e uma mala cheia de roupas. Mas também traz algo mais: aquele livro de taoísmo que Ip Man lhe deu. Durante a longa viagem de navio de Hong Kong para São Francisco, Bruce Lee leu aquele livro 3 vezes. Fez anotações nas margens. Sublinhou passagens. Estava começando a conectar filosofia com luta de maneiras que ninguém havia feito antes. Mas a América foi um choque. Bruce Lee não falava inglês fluentemente. Não tinha amigos. Não tinha dinheiro. Trabalhou lavando pratos em restaurantes chineses. Dormiu em sofás de amigos. Quando você não tem dinheiro, Bruce Lee diria mais tarde: a biblioteca é seu melhor amigo. É gratuita. Você pode passar o dia inteiro lá. E pode viajar para qualquer lugar do mundo através dos livros. Bruce Lee começou a passar horas na Biblioteca Pública de São Francisco. Inicialmente, ia para melhorar seu inglês, mas logo descobriu algo mais. Descobriu filosofia ocidental, Spinoza, Descartes, Hegel, nomes que ele nunca havia ouvido em Hong Kong, ideias que eram completamente diferentes do taoísmo, mas de alguma forma complementavam-no. Ele não entendia tudo. Seu inglês ainda era limitado, mas ele persistia. Levava um dicionário com ele, lia devagar, relia. Pensava profundamente sobre cada ideia. E então, em 1961,
Algo significativo aconteceu. Bruce Lee se matriculou na Universidade de Washington em Seattle para estudar não artes marciais, mas filosofia. Sim, o maior lutador do mundo foi para a universidade estudar filosofia. Linda Emery, que mais tarde se tornaria Linda Lee, conheceu Bruce na universidade. E ela se lembra vividamente da primeira impressão. Eu o vi na biblioteca, ela conta. Estava cercado por livros, não livros de Kung Fu, livros de filosofia, Spinoza, Kant, filósofos que eu mesma estava estudando, e ele estava fazendo anotações intensamente. Linda se aproximou, curiosa. Você estuda filosofia? Ela perguntou. Bruce Lee olhou para ela e sorriu. Eu estudo vida, ele disse. Filosofia é apenas uma ferramenta. Essa resposta intrigou Linda, e começou uma conversa que duraria horas, e eventualmente um relacionamento que duraria a vida inteira. Mas o mais importante, Linda foi testemunha da transformação intelectual de Bruce Lee. Ela viu como ele consumia livros, como ele debatia ideias, como ele conectava a filosofia ocidental com oriental. Bruce lia pelo menos 2 ou 3 livros por semana, Linda lembra. E não eram livros fáceis, eram textos densos de filosofia. Às vezes eu o via lutando com um conceito, relendo a mesma página 5 vezes. Mas ele nunca desistia. E havia um filósofo em particular que capturou completamente a atenção de Bruce Lee. Um filósofo que mudaria não apenas seu pensamento, mas toda a sua abordagem para artes marciais e vida. Jiddu Krishnamurti. A primeira vez que Bruce Lee leu Krishnamurti foi em 1962, em seu segundo ano na universidade. O livro era Commentaries on Living, e foi como uma bomba explodindo em sua mente. Krishnamurti falava sobre liberdade da mente condicionada, sobre não seguir cegamente sistemas e tradições, sobre encontrar verdade através da observação direta, não através de dogma. Bruce Lee leu o livro em uma noite, e então leu novamente, e novamente. Este homem entende, Bruce Lee disse a Linda. Ele está dizendo o que eu sinto mas não consigo expressar. Krishnamurti argumentava que seguir um sistema rigidamente era uma prisão, que verdadeiro aprendizado vinha de questionar tudo, até mesmo os mestres. E para Bruce Lee, que estava começando a questionar alguns dos aspectos rígidos do Wing Chun tradicional, isso foi uma revelação. Eu percebi que Ip Man me deu a base. Bruce Lee escreveu em seu diário. Mas agora preciso construir minha própria casa. Não posso viver na casa de outra pessoa para sempre. Esta foi a semente do que eventualmente se tornaria Jeet Kune Do, mas naquele momento em 1962, era apenas uma ideia nascente. Uma sensação de que havia algo além das formas tradicionais. Bruce Lee começou a experimentar. Ele treinava Wing Chun, mas também estudava boxe ocidental. Estudava esgrima, estudava qualquer arte marcial que pudesse encontrar. E sempre, sempre, ele lia. Seus colegas de universidade achavam estranho. Por que você lê tanto? Eles perguntavam. Você não é um lutador? Não deveria estar treinando? Bruce Lee sorria. Eu estou treinando. Estou treinando minha mente. Porque Bruce Lee estava começando a entender algo fundamental, algo que a maioria dos artistas marciais nunca entende. A luta não é vencida apenas no tatame, é vencida na mente. Um oponente fisicamente forte pode ser derrotado por alguém que pensa melhor, que se adapta mais rápido, que entende princípios em vez de apenas memorizar técnicas. E para entender princípios, você precisa estudar filosofia, você precisa ler, você precisa pensar profundamente. Durante seus anos universitários, Bruce Lee desenvolveu um hábito que manteria pelo resto de sua vida. Todo livro que ele lia, ele fazia anotações extensivas, não apenas sublinhando passagens, mas escrevendo seus próprios pensamentos nas margens. Linda guardou muitos desses livros depois da morte de Bruce. E quando você os abre, você vê uma mente em trabalho. Você vê Bruce Lee dialogando com os autores, concordando, discordando, conectando ideias. Em um livro de Spinoza, Bruce escreveu na margem: emoção sem razão é cega, razão sem emoção é vazia. Um lutador precisa de ambos. Em um livro de Krishnamurti, ele escreveu: liberdade não é fazer o que você quer, é entender quem você é. Estas não eram apenas notas passivas, era Bruce Lee ativamente construindo sua própria filosofia, tijolo por tijolo, ideia por ideia. Mas então veio um momento decisivo, um momento que testaria tudo que Bruce Lee havia aprendido dos livros. 1964, Oakland, Califórnia. Bruce Lee é desafiado por Wong Jack-man, um mestre de Kung Fu tradicional. A razão, Bruce está ensinando Kung Fu a não-chineses, o que é considerado traição às tradições. A luta acontece. Bruce Lee vence, mas algo o incomoda profundamente. A luta durou 3 minutos. Para os padrões dele, deveria ter terminado em segundos. Eu estava muito tenso, ele disse a Linda depois.
Eu estava lutando contra mim mesmo tanto quanto contra ele. E então Bruce Lee fez algo que a maioria dos lutadores não faria. Ele não treinou mais, ele não praticou mais técnicas. Em vez disso, ele sentou e leu. Ele releu Krishnamurti, releu textos sobre taoísmo, leu novos livros sobre psicologia, sobre como a mente afeta o corpo, e lentamente uma percepção cristalizou. O problema não era técnica, era atitude mental, era rigidez versus fluidez, era ego versus adaptabilidade. Naquele momento, Bruce Lee escreveria: eu entendi que meu verdadeiro oponente nunca seria outra pessoa, seria sempre minha própria mente. Esta percepção mudou tudo, e abriu o próximo capítulo na jornada intelectual de Bruce Lee. 1975. Bruce Lee está em sua pequena sala de estar em Oakland. Ao redor dele, pilhas e ilhas de livros. Ele acabou de tomar uma decisão radical. Ele vai criar seu próprio sistema de artes marciais, mas não baseado apenas em técnicas, baseado em princípios filosóficos. Ele chama isso de Jeet Kune Do, o caminho do punho interceptador, mas o nome é enganoso, porque não é realmente sobre punhos. É sobre filosofia aplicada. E para desenvolver essa filosofia, Bruce Lee precisa ler ainda mais. Ele precisa entender não apenas luta, mas física, psicologia, cinesiologia, filosofia oriental e ocidental. Linda se lembra desse período vividamente. Nossa sala de estar parecia uma biblioteca universitária. Livros em todas as superfícies. E Bruce lia metodicamente. Ele tinha um caderno onde anotava ideias de cada livro e como elas se aplicavam ao combate. Deixe-me mostrar a você exatamente o que Bruce Lee estava lendo. E mais importante, o que cada livro lhe ensinou. Primeiro, os textos fundamentais do taoísmo, Tao Te Ching de Lao Tzu e os escritos de Chuang Tzu. Bruce Lee não os leu apenas uma vez. Ele os releu dezenas de vezes ao longo de sua vida. Do taoísmo, Bruce Lee extraiu o conceito central de Wu Wei, ação sem esforço. A ideia de que a verdadeira eficiência vem de não forçar, de fluir com circunstâncias em vez de contra elas. Água nunca luta contra a pedra, Bruce Lee escreveu em suas notas. Ela flui ao redor, mas com o tempo, a água desgasta até a pedra mais dura. Isso é Wu Wei, isso é poder real. Este conceito tornou-se o fundamento do Jeet Kune Do. Não há formas rígidas. Não há kata que você memoriza cegamente. Em vez disso, você se adapta ao momento, ao oponente, à situação. Depois, havia Krishnamurti. Bruce Lee possuía todos os livros de Krishnamurti, que estavam disponíveis em inglês. Commentaries on Living, Freedom from the Known, The First and Last Freedom, de Krishnamurti. Bruce Lee aprendeu sobre liberdade da mente condicionada, sobre não seguir cegamente tradições apenas porque são tradições, sobre questionar tudo, incluindo seus próprios mestres. Krishnamurti me libertou. Bruce Lee disse a James Coburn, seu aluno e amigo. Ele me mostrou que respeitar um mestre não significa obedecer cegamente, significa aprender e então transcender. Esta foi uma ideia revolucionária no mundo das artes marciais, onde tradição e hierarquia eram sagradas. Mas para Bruce Lee, fazia perfeito sentido. Como você pode crescer se está preso imitando o passado? Em um de seus livros de Krishnamurti, Bruce Lee escreveu na margem: o clássico é o inimigo da verdade. Verdade é algo vivo mudando sempre. O clássico é morto. Depois havia Spinoza, o filósofo holandês do Ethics de Spinoza, era um dos livros favoritos de Bruce Lee, embora fosse notoriamente difícil de ler. De Spinoza, Bruce Lee aprendeu sobre a relação entre mente e corpo. Spinoza argumentava que não são duas coisas separadas, mas dois aspectos da mesma substância. Quando você treina a mente, você treina o corpo. Quando você treina o corpo, você treina a mente. Spinoza entendeu, Bruce Lee anotou, que separação entre mental e físico é artificial. Um lutador que pensa que pode treinar apenas corpo ou apenas mente vai falhar. Você precisa treinar o ser inteiro. Esta compreensão influenciou profundamente o método de treinamento de Bruce Lee. Ele não apenas praticava chutes e socos. Ele meditava. Ele visualizava. Ele estudava a relação entre tensão mental e tensão muscular. Depois havia os textos de Zen Flesh, Zen Bones de Paul Reps, The Way of Zen de Alan Watts. Bruce Lee estava fascinado pelo Zen porque ele via nele a síntese perfeita de filosofia e ação prática.
Do Zen, Bruce Lee aprendeu sobre consciência do momento presente, sobre não estar preso no passado ou futuro, mas estar completamente presente agora. Em uma luta, Bruce Lee explicou a seus alunos: se você está pensando no movimento anterior ou preocupado com o próximo movimento, você já perdeu. Você precisa estar aqui agora completamente. Ele colocou um famoso ditado Zen na parede de sua academia. Antes da iluminação, cortar lenha, carregar água. Depois da iluminação, cortar lenha, carregar água. O que isso significava para Bruce Lee? Que maestria não é sobre ser especial ou sobrenatural, é sobre fazer as coisas simples perfeitamente, com consciência total. Mas Bruce Lee não lia apenas filosofia oriental. Ele estava profundamente interessado em psicologia ocidental também. Ele leu William James, o fundador da psicologia americana. Leu Carl Jung sobre o inconsciente e arquétipos. Leu livros sobre psicologia do esporte e performance. Um livro em particular teve enorme impacto, Psycho Cybernetics, de Maxwell Maltz. Este livro falava sobre o poder da visualização e autoimagem. Maltz argumentava que seu desempenho no mundo exterior é limitado pela imagem que você tem de si mesmo no mundo interior. Se você se vê como fraco, você será fraco. Se você se vê como capaz, você se torna capaz. Bruce Lee aplicou isso imediatamente. Ele começou a usar visualização extensivamente. Antes de cada luta, antes de cada demonstração, ele visualizava cada movimento com perfeição. Eu luto a luta na minha mente primeiro, ele disse a Chuck Norris. Na hora que eu entro no tatame, eu já venci 1000 vezes na minha cabeça. Esta não era apenas conversa motivacional. Era técnica prática baseada em pesquisa psicológica. E funcionava. Linda lembra, Bruce passaria 1 hora antes de dormir apenas visualizando. Olhos fechados, corpo relaxado, mas mente completamente ativa. Ele dizia que esse treinamento mental era tão importante quanto o treinamento físico. E depois havia poesia. Sim, poesia. Bruce Lee tinha uma coleção substancial de poesia. Khalil Gibran, Rabindranath Tagore, poesia chinesa clássica. Por que poesia? Seus alunos perguntavam. O que poesia tem a ver com luta? Bruce Lee sorria. Poesia ensina você a ver beleza em movimento, a encontrar precisão em linguagem. Um bom poema é como um bom soco, não uma palavra desperdiçada, não um movimento desnecessário. Ele particularmente amava The Prophet de Khalil Gibran. Havia uma passagem que ele citava frequentemente. E aqueles que dançam são considerados insanos por aqueles que não podem ouvir a música. Este sou eu, Bruce Lee dizia. As pessoas pensam que sou louco por questionar tradição, por misturar estilos, por estudar filosofia, mas é porque eles não podem ouvir a música que eu ouço. E havia outro tipo de livro na biblioteca de Bruce Lee que surpreende muita gente: ciência. Livros sobre física, sobre biomecânica, sobre cinesiologia. The Dancing Woolly Masters, um livro sobre física quântica, estava na cabeceira de Bruce Lee nos últimos anos de sua vida. Ele estava fascinado pela ideia de que no nível quântico, realidade é probabilística, não determinística. Isso é exatamente como combate, ele anotou. Não há certeza, há apenas probabilidade. Um lutador rígido quer certeza. Um lutador fluido abraça probabilidade. Bruce Lee estudou anatomia e cinesiologia para entender exatamente como o corpo se move, quais músculos são ativados em cada movimento, como maximizar potência minimizando esforço. James Coburn se lembra. Bruce tinha livros de medicina com diagramas de músculos e ossos. Ele estudava o corpo como um cientista estuda um experimento. Ele queria entender cada detalhe. Esta abordagem científica separava Bruce Lee de outros artistas marciais de sua época. Enquanto outros confiavam em tradição e misticismo, Bruce Lee queria evidência, experimentação, compreensão racional. Mas talvez o mais impressionante fosse como Bruce Lee sintetizava tudo isso. Ele não apenas lia passivamente, ele conectava ativamente ideias de diferentes livros de diferentes tradições, de diferentes campos. Em seus cadernos pessoais, preservados por Linda, você pode ver essa síntese acontecendo. Uma página tem citações de Krishnamurti e Spinoza lado a lado. Outra página conecta princípios do Zen com descobertas da psicologia moderna. Outra ainda aplica conceitos de física a técnicas de luta. Bruce tinha uma mente integrativa, Linda explica.
Ele via padrões e conexões que outros não viam. Para ele, tudo era um sistema interconectado. E esse sistema interconectado tinha um nome: Jeet Kune Do. Mas Jeet Kune Do não era apenas uma arte marcial. Era uma filosofia de vida aplicada. Jeet Kune Do não é um estilo, Bruce Lee insistia. É uma ausência de estilo, é liberdade. E essa liberdade vinha de onde? De anos de leitura, de anos de absorver sabedoria de dezenas de fontes, de anos de pensamento profundo e síntese criativa. Steve McQueen, outro aluno famoso de Bruce Lee, disse uma vez: treinar com Bruce não era apenas aprender a lutar, era como ter aulas de filosofia com um guru, exceto que este guru podia te nocautear. E era verdade. Sessões de treinamento com Bruce Lee frequentemente se tornavam discussões filosóficas. Ele citaria Krishnamurti enquanto demonstrava um soco. Ele falaria sobre taoísmo enquanto ensinava defesa. Corpo e mente não são separados. Ele sempre lembrava: quando você treina, você está sempre treinando ambos. Até 1970, a biblioteca pessoal de Bruce Lee tinha crescido para mais de 2.000 livros. E então veio o acidente, a lesão nas costas que o deixou na cama por 6 meses. A maioria das pessoas veria isso como tragédia, o fim de uma carreira, mas Bruce Lee viu como oportunidade, uma oportunidade para ler ainda mais. Se eu não posso treinar meu corpo, ele disse a Linda, vou treinar minha mente como nunca antes. E foi exatamente o que ele fez. Nos 6 meses na cama, Bruce Lee leu mais de 100 livros. Preencheu quase 2.000 páginas de cadernos com pensamentos e ideias, princípios. Foi nesse período que muitos dos conceitos centrais do Jeet Kune Do foram finalmente articulados completamente. Foi nesse período que Bruce Lee transformou de lutador em filósofo guerreiro. 1971, Bruce Lee está de volta. A lesão nas costas foi superada, mas ele não é o mesmo homem que entrou naquela cama de hospital. Ele é mais profundo, mais sábio, mais filosófico. E então vem a rejeição de Hollywood. Você é muito asiático. As palavras que poderiam ter destruído outro homem. Mas não Bruce Lee. Por quê? Por causa dos livros. Krishnamurti me ensinou sobre rejeição. Bruce Lee disse a Linda naquela noite. Ele disse que rejeição só dói quando seu ego está apegado ao resultado. Mas se você está seguindo seu caminho verdadeiro, rejeição de outros é irrelevante. Esta compreensão filosófica permitiu Bruce Lee fazer o que fez a seguir, virar as costas para Hollywood e ir para Hong Kong. Não com raiva, não com ressentimento, mas com clareza. Água não briga com a pedra. Ele lembrou o princípio do taoísmo. Ela simplesmente encontra outro caminho. E em Hong Kong, enquanto fazia 3 filmes que quebraram todos os recordes, Bruce Lee continuou lendo. Em sets de filmagem, entre takes, você o encontraria com um livro. O diretor Lowe se lembra. Era frustrante às vezes. Eu diria: Bruce, estamos prontos para a próxima cena. E ele diria: um momento, preciso terminar este capítulo. Ele levava livros para todo lugar. Mas não eram apenas livros de filosofia agora. Bruce Lee estava expandindo ainda mais. Ele lia sobre cinema, sobre storytelling, sobre direção. Porque ele percebeu que para realmente transmitir sua filosofia, ele precisava controlar não apenas sua performance, mas a narrativa completa. Way of the Dragon, o filme que Bruce Lee escreveu, dirigiu e estrelou, não é apenas um filme de ação, é filosofia em movimento. Cada cena de luta demonstra um princípio do Jeet Kune Do. A famosa luta com Chuck Norris no Coliseu não é apenas 2 pessoas brigando, é uma demonstração visual de adaptabilidade versus rigidez, fluidez versus força bruta. Chuck Norris, anos depois, explicaria: Bruce coreografou aquela luta como uma aula de filosofia. Meu personagem representa o lutador tradicional, forte e técnico, mas rígido. O personagem de Bruce é fluido, adaptável, e você vê filosoficamente por que fluidez vence. Mas havia um livro em particular nos últimos anos de Bruce Lee, que talvez tenha tido o maior impacto. The Book of Five Rings de Miyamoto Musashi, o lendário samurai japonês. Musashi escreveu o livro no final de sua vida, depois de nunca ter perdido um duelo, e suas ideias ressoaram profundamente com Bruce Lee. Musashi entende. Bruce Lee escreveu em suas notas que vitória não vem de técnica superior,
vem de compreender estratégia, timing, psicologia, vem de ler seu oponente, não apenas com olhos, mas com mente. Bruce Lee aplicou os princípios de Musashi não apenas em luta, mas em negócios, em negociações com Hollywood. Quando Warner Bros. Finalmente veio rastejando de volta em 1972, querendo fazer Enter the Dragon, Bruce Lee negociou como um estrategista, não com emoção, não com vingança, mas com clareza filosófica sobre o que ele valia e o que ele queria. Musashi diz: conhecer o inimigo e conhecer a si mesmo. Bruce Lee explicou a Linda: Hollywood é o inimigo agora, mas eu os conheço. Eles querem dinheiro, e eu sei que posso dar isso a eles. Então eu tenho poder. E ele negociou termos que nenhum ator asiático havia conseguido antes, porque ele entendia não apenas artes marciais, mas estratégia, e essa compreensão veio dos livros. Durante as filmagens de Enter the Dragon, em 1973, Bruce Lee estava no auge de seu poder intelectual. Ele tinha sintetizado décadas de leitura em uma filosofia coerente, que guiava não apenas sua luta, mas cada aspecto de sua vida. Bob Wall, que lutou contra Bruce Lee no filme, lembra? Entre takes, Bruce falava sobre Krishnamurti, sobre taoísmo, sobre física quântica. Sua mente estava sempre trabalhando, sempre conectando ideias. Era intimidante estar perto de alguém tão intelectualmente intenso, mas havia um lado mais suave também. Bruce Lee lia poesia para seus filhos. Ele lia histórias para Branda e Shannon antes de dormir. Não apenas histórias infantis, mas às vezes fábulas com lições morais, às vezes poesia adaptada para crianças. Ele queria que eles amassem livros como ele amava. Linda diz: ele dizia que o maior presente que um pai pode dar é amor pelo aprendizado. Em maio de 1973, apenas 2 meses antes de sua morte, Bruce Lee deu uma entrevista rara onde falou especificamente sobre sua relação com livros. As pessoas me veem como lutador, ele disse, mas eu me vejo como estudante de vida, e meus professores são livros. Cada livro que eu leio me ensina algo novo sobre mim mesmo. O entrevistador perguntou: qual livro teve maior impacto em você? Bruce Lee pensou por um longo momento. Krishnamurti, ele finalmente disse. Ele me libertou da prisão da tradição. Ele me ensinou que verdadeiro aprendizado não vem de seguir, mas de questionar. Essa lição mudou tudo para mim. E então, tragicamente, em 2 de julho de 1973, Bruce Lee morreu. Tinha apenas 32 anos. No auge de seu poder físico e intelectual. Quando Linda teve que organizar seus pertences, ela encontrou pilhas de livros por toda parte, na cabeceira, na mesa, no banheiro, no carro. Bruce Lee estava sempre lendo, até o final. E aqui está algo profundo. Se você olhar para a biblioteca de Bruce Lee preservada, você nota algo. Os livros sobre artes marciais estão em bom estado, pouco usados, mas os livros de filosofia, gastos, páginas dobradas, margens cheias de notas, lombadas quebradas de tanto serem abertos. Isso te diz tudo. Bruce Lee visitava seus livros de filosofia constantemente. Eram seus verdadeiros companheiros, seus verdadeiros mestres. Então, o que aprendemos com isso? Porque isso importa. Porque vivemos em um mundo onde todos querem a técnica rápida, o hack, o atalho, 3 passos para o sucesso, 5 minutos para abs perfeitos. Mas Bruce Lee nos ensina algo diferente. Ele nos ensina que verdadeira maestria não vem de atalhos, vem de compreensão profunda. E compreensão profunda vem de estudo sério. Bruce Lee lia 4 horas por dia, todo dia, por anos. Milhares de horas de leitura. E isso é o que o tornou não apenas um grande lutador, mas uma lenda. Quantos de nós estamos dispostos a fazer isso? Quantos de nós estamos dispostos a realmente estudar nosso campo profundamente? Não apenas as técnicas superficiais, mas os princípios fundamentais. Não apenas o como, mas o porquê. Linda Lee, em uma entrevista recente, disse algo poderoso. As pessoas querem o segredo de Bruce. Elas querem saber como ele era tão rápido, tão forte, mas o verdadeiro segredo está em sua biblioteca. Se você quer ser como Bruce, não apenas treine como Bruce, leia como Bruce. E aqui está a coisa bonita. Você pode,
A biblioteca de Bruce Lee foi catalogada, os livros que ele leu estão disponíveis. Você pode literalmente seguir o mesmo caminho intelectual que ele seguiu. Comece com o Tao Te Ching, mova para Krishnamurti, leia Spinoza, estude Zen, explore psicologia. Cada livro adicionará uma camada à sua compreensão. Você não se tornará Bruce Lee, ninguém pode, mas você se tornará mais você mesmo, mais profundo, mais integrado, mais sábio, porque no final, é disso que Bruce Lee estava realmente falando, não sobre ser o melhor lutador, mas sobre ser plenamente humano, e ser plenamente humano requer cultivar tanto corpo quanto mente. Conhecimento não é suficiente, devemos aplicar. Bruce Lee escreveu, parafraseando, vontade não é suficiente, devemos fazer. Ele leu milhares de livros. Mas ele não apenas leu, ele aplicou, ele viveu as filosofias que estudou, ele incorporou as ideias que absorveu, e talvez essa seja a lição final. Não é apenas sobre ler mais, é sobre ler com propósito, sobre extrair princípios, sobre aplicá-los em sua vida. Bruce Lee não lia para impressionar pessoas em festas, ele lia para se transformar. Cada livro era uma ferramenta de transformação pessoal. Então eu te pergunto, quando foi a última vez que você leu um livro que realmente mudou você, não apenas te informou, mas te transformou? Bruce Lee lia para transformação, e foi transformado, de um jovem problemático em Hong Kong, para o maior artista marcial da história, de um lutador, para um filósofo, de um homem, para uma lenda. E tudo começou com um livro sobre taoísmo que Ip Man lhe deu quando tinha 15 anos. Você nunca sabe, o próximo livro que você pegar, pode ser o início de sua própria transformação, pode ser o catalisador que muda tudo. Como Bruce Lee disse, um homem sábio pode aprender mais de uma pergunta tola do que um tolo pode aprender de uma resposta sábia. Então continue perguntando, continue lendo, continue aprendendo, porque o verdadeiro poder, como Bruce Lee descobriu, não está nos músculos, está na mente, e a mente é alimentada por livros. Seja água, meu amigo, mas não esqueça, até a água precisa de uma fonte, e para Bruce Lee, essa fonte eram os livros.